Olá, estamos aqui com mais um História em Ação, hoje com a segunda parte sobre a história de Paracambi, mas só que agora sob o aspecto sociocultural, nos anos 70, 80, 90 e 2000, tá ok? No aspecto sociocultural nessas décadas aí apresentadas. E eu vou utilizar aqui algumas fotografias. Só que eu optei por não pegar lá, por exemplo, no Facebook do Paracambi antigamente, porque são fotos muito pessoais e que pertencem a pessoas que lá postaram. Então eu vou utilizar aqui fotos que vão representar locais de memória ou ideias de uma determinada época, não necessariamente fotos daquele tempo, só para representar a época e o tempo de uma determinada memória local, tá ok? E vamos então começar assim esse vídeo. Vamos começar, evidentemente, pelo começo, lá pelos anos 70. E nesse vídeo aqui eu vou deixar um pouco o professor de história de lado e vou apenas contar histórias, pelo menos isso que eu vou procurar fazer. É claro que o professor sempre está aqui atrás, aqui do lado, não é? E o que acontece? Lá nos anos 70, vou utilizar as minhas memórias de crianças também, tá? Só para dar um feedback para vocês, o que eu vivi, o que eu me lembro. Graças a Deus eu tenho uma memória boa e me lembro de uma coisa ou outra. E como era então o aspecto sociocultural em Paracambi? Evidentemente que ele refletia o que acontecia no Rio de Janeiro, o que acontecia no Brasil e o que acontecia no mundo, não é? E naquele tempo, nós não tínhamos internet, por exemplo. Então, um dos nossos passatempos preferidos, quando éramos crianças, era ir na banca do Ivan ou do Marcelino. Eu não lembro a ordem cronológica a quem pertenceu a banca, se era o Ivan primeiro ou o Marcelino depois, né, nos anos 70 e 80, respectivamente. Mas nós íamos sempre na banca comprar revistas. E o nosso passatempo, a nossa cultura, né? Nós gostávamos muito de ler. E o meu querido irmão Joel, desde quando eu era bem pequeno, ele sempre comprava gibi para mim. E eu me lembro de várias coleções lá dos anos 70 que a gente ia lá na banca do Ivan, o Marcelino, né? E comprávamos essas revistas, como a Disney Especial, que era uma série de revistas com um tema diferente. Um mês era sobre os gigantes, a outra era focando os vilões, todos com personagens da Disney, né? Os vizinhos. Era muito bacana, então a gente tinha essa coleção. Era um gibi bem grosso, né? Um calhamaço, um gibi grosso com várias histórias daquele tema específico, né? Mensal, que saía lá de mês em mês, né? Era muito bacana, Disney e Especial. E tinha um outro gibi, galera. Aliás, gibi não, era um pôster que saía chamado Transfer. E era uma espécie de revista brinquedo, porque saía aquele pôster, o Transfer, de nome Transfer, né? Eu vou colocar todos eles aqui. E saía aquele pôster e vinha com os decalques numa folha em anexo. E você decalcava as figuras, né? Por exemplo, cada um tinha um tema específico. Tinha o Transfer de viagem no espaço, aí vinha aquela folhinha anexo, os decalques, né, transferíveis, aí você colocava no papel e com o lápis você tirava aqueles decalques e colocava onde quisesse. Aí tinha Palácios, tinha transfer especial de Natal, tinha transfer comum, tinha transfer gigantesco, e você decalcava onde você bem entendesse que ficasse legal. Aquele tema, né? Transfer do Forte Apache, aí você colocava os índiozinhos em cima da montanha, ou
atrás de uma árvore, enfim, muito bacana o transfer, bem anos 70, daquela década de 70, né? E o que acontece também, já no finalzinho dos 70, eu comecei a curtir muito o Zagor, né, que eu já até citei num dos meus vídeos aqui, se não me engano, o vídeo sobre o Indiana Jones, o Tex, né, o Tex com seu companheiro Kit Carson, o Zagor com seu companheiro Chico, né, e aqueles gibis daquela época. Tinham vários gibis muito bacanas, evidentemente já tinha a Turma da Mônica, por exemplo, com o Cebolinha, com o Chico Bento e o Cascão, já tinha desde aquela época. Mas tinha esses gibis que nós não encontramos mais, né? Gibis muito legais e de uma maneira saudosista eu fico muito feliz em recordar aqui com vocês. E isso é tudo um aspecto sociocultural, né? Isso influenciava na nossa formação cognitiva, porque nós líamos coisas boas, não é? Diferentemente de hoje, que tem vários funks, né, de letra permissiva nos TikToks. Isso prejudica o aspecto cognitivo das crianças, né, e dos adolescentes, atrapalhando eles até na sua aprendizagem escolar e no restante da vida. Mas nós fomos crescendo com material muito bom, com uma cultura muito boa, graças a Deus. E nesses gibis nós tínhamos também, além desses gibis, nós tínhamos umas revistas muito bacanas, aí já passando para os anos 80, que eram a revista Cinemim, que começou lá em 1982, que era referente ao cinema, às publicações de cinema. E depois, em 87, a revista 7, que também era uma publicação somente sobre o cinema. Todas as duas eram muito bacanas, né? Tanto a Cinemim quanto a revista 7, todas duas de cinema. Agora, lá nos anos 80, eu e os meus amigos de infância, nós tivemos o privilégio de ter a convivência do meu querido amigo João Luiz. O João, que morava aqui no meu bairro, né, lá nos anos 80, que estudava comigo na Senec, ele fazia coleções, né, de revistas mensais ou semanais, e naquele tempo você fazia a coleção das revistas. Depois de um certo período, né, quando terminava aquele ciclo, as revistas se transformavam em um livro, então você mandava encadernar. O Ivan, ele, ou o Marcelino, né, sempre assim, porque eu não me lembro a ordem dos dois, quem veio primeiro na banca, e os dois enviavam lá para o Rio e mandavam encadernar, então se transformava num livro realmente bonito. E o João Luiz sempre colecionava algumas coisas. E o meu irmão Joel também colecionava. E eu ficava na rebarba dele, né? Por exemplo, o João, ele colecionava uma série chamada Inexplicado, que tratava de assuntos de ocultismo, de ufologia. Então nós líamos aquilo avidamente, de paranormalidade, enfim, esses assuntos sobrenaturais. Da mesma maneira, tinha uma revista chamada Planeta, que era uma revista mensal. A Planeta era mensal e o Inexplicado era semanal. E essa Planeta também tratava desses assuntos, a Planeta. Inclusive, o João tinha uma Planeta, olha só, que ensinava como virar lobisomem. Vocês acreditam nisso? A como virar lobisomem. Tinha essa Planeta aí do João Luiz. O João Luiz colecionava. Só que eu acho que a Planeta não se fazia um livro, né? Depois de um certo período. O Inexplicado, sim. E o João, né, era um grande desenhista, assim como eu também gostava de desenhar. O João era um desenhista excepcional e tinha um caderno de desenhos e a gente se amarrava no João Luiz. João Luiz, meu querido amigo de infância, um abraço para você, querido. E o que acontece? Na coleção do meu irmão Joel, que o Joel também colecionava, tinha uma coleção que eu até já falei aqui no vídeo sobre a Primeira Guerra Mundial, que era grandes sucessos, né? Uma coleção lá dos anos 80, que tinham vários e vários livros bacanas também. O Joel também fazia a coleção do Novo Conhecer, né? Que depois de pronto se mandava encadernar, e era uma coleção de livros de capa dura, capa azul, lindíssimo, o Novo Conhecer, né? Era uma espécie de
biblioteca que você tinha em casa com o Novo Conhecer. Quem se lembra do Novo Conhecer? Meu irmão colecionava todos esses livros, além de coleção de discos que saíam nas bancas. Cara, era realmente extraordinário. Realmente as bancas de jornal, essa banca do Ivan e do Marcelino ficavam lá na Praça Cara Nova. E assim, era um nível de cultura muito grande, de excelência enorme. E haviam, como disse, coleção de discos, né? Caetano, Chico Buarque, Djavan, Pixinguinha, isso tudo saía na banca. Era muito legal os anos 70 e os anos 80. Era muito bacana esse aspecto aí da banca, né? Muito legal. E eu aprendi muito com o meu irmão e com o Joel a colecionar esses gibis, essas revistas tão queridas. E partimos então para os anos 80, né? Lá no começo dos anos 80, eu vivi, pelo menos foi da época que eu vivi, a experiência do Carnaval de Paracambi, que sem dúvida alguma, e todo mundo falava isso, e foi comprovado, era o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro. Não tinha outro carnaval igual em Paracambi, não tinha em Paraty, não tinha em Lumiar, não tinha em qualquer lugar, não tinha Petrópolis, enfim. O melhor carnaval do interior do Rio de Janeiro era o de Paracambi. Né? Nós tínhamos dois blocos aqui, nós tínhamos o Arrupia e o Senta Pua. Eu saía no Arrupia. Então eu me lembro que o Arrupia foi fundado no final dos anos 60, né? E depois nos anos 70 ele se juntou com o Fanfarra, que era um bloco formado por mulheres, e se tornou uma coisa só. E à sua frente estava a Norma, o Júlio, né? O Júlio era desenhista, um artista incrível, o Júlio Salgueiro, um maravilhoso artista, né? Ele que desenhava as fantasias. O Biratã também estava à frente, era um dos fundadores do bloco, né? E o Newton também. Então essas pessoas estavam à frente do Arrupia. E eu me lembro que eles faziam seus carros alegóricos lá na Lanari, onde é o espaço de lazer, né? E de festas lá da Lanari. E eu me lembro que havia um carro, já foi até falado em outro podcast aqui da cidade, né? No Curiosos Podcast pelo Edmilton. E tinha um carro que era uma esfinge, que era lindíssimo, e o Celinho trabalhou muito nesse carro, e que saíram de destaque nesse carro da esfinge a minha irmã e a Célia Loura, né? Segundo o meu querido amigo Albert. Albert disse isso, que saiu num pé do carro a Nil, minha irmã, e no outro pé a Célia, e era um carro belíssimo, não tinha outro igual, um carnaval paralelo ao de Paracambi, e o Júlio estava à frente do Arrupia nos desenhos, o Júlio arrebentava, um artista incrível. Do outro lado do Senta Pua, né, o Senta Pua, ele já surge ali em meados da década de 70 e teve como um dos seus fundadores o Milton Minhoca, meu querido amigo Milton Minhoca, né, dono da Artoca. E os ensaios do Senta Pua se realizavam ali onde é o estacionamento hoje no centro da cidade, e tinham como vocalista o Sebastião de Vilmont. No final dos anos 70 ele entrou para o Senta Pua, né, e o Senta Pua ele deu um recrudescimento, ele ficou bastante em nível de igualdade com a Arrupia, e aquela competição se acirrou muito entre a Arrupia e o Senta Pua, os dois principais blocos carnavalescos da cidade, né? A Arrupia e o Senta Pua, tudo ali em pé de igualdade, né? Mano a mano, tete a tete. Era um carnaval bem acirrado e que exaltava os ânimos, se excedendo até um pouco por vezes em alguns carnavais, né? Os ânimos se exaltavam muito ali entre Senta Pua e a Arrupia. E no Senta Pua nós tivemos como o desenhista, que desenhava as fantasias, o meu querido Magno Salgueiro, que era o desenhista do Senta Pua. E o interessante é que eram os dois irmãos. O Júlio era irmão do Magno, só que o Júlio desenhava as fantasias da Arrupia e o Magno desenhava as fantasias do Senta Pua. Muito bacana, imagino como não deve ter sido a competição entre os dois talentosíssimos irmãos
na época do Carnaval de Paracambi. E eu me lembro desse carro da Esfinge, né? Eu coloquei a foto aqui, uma foto simbólica, não é a foto real, como disse lá no começo do vídeo. É uma foto que simboliza o carro. Era mais ou menos assim mesmo. Era belíssimo, tá? O Carnaval não tinha igual. E isso durou até o final dos anos 80, acho que comecinho dos anos 90, quando infelizmente esse Carnaval maravilhoso acabou. Outra coisa também que nós vimos muito na década de 80 era a piscina do Gresp, né? Nós eu estudava na Senec pela manhã, os meus amigos estudavam no Rodrigues Alves, né? E alguns também na Senec, claro. E à tarde íamos todos para a piscina do Gresp. E a piscina do Gresp, gente, era maravilhoso. Era tipo aquele filme Footloose, tem até na Netflix. Footloose, ritmo louco. E tinha até na Netflix. Tem na Netflix ainda, não saiu. Tem na Netflix esse filme, Footloose, era bem Paracambi nos anos 80. Se você ver Footloose, era Paracambi anos 80, Footloose ali. E nós íamos todos ali para a piscina do Gresp e passávamos tardes maravilhosas ali. Realmente foram anos mágicos. E tem uma outra coisa também bem legal, né? No comecinho dos anos 80, finalzinho dos 70, o Ratão, meu querido amigo Ratão, né? Ratão, espere-nos para o próximo Happy Hour aí, hein? Em setembro. O meu querido Ratão, ele tinha um Maverick 70 e ele passava 1000 por hora pelas ruas da cidade. Tá, galera? Não façam isso. Aquela década era diferente, né? E o Rato passava 1000 por hora com seu Maverick. Assim como o saudoso Lipe, também eu me lembro, que eu ficava admirado, né, com os olhos de criança, ele com sua moto prata, ele passava a avenida ali a 1000 por hora com sua moto. O Rato com seu Maverick e o Lipe com sua moto prata. Então isso traz doces recordações para mim dessa época maravilhosa de Paracambi. Né? Essa piscina do Gresp, os bailes também, nós tivemos 2 grandes bailes, um era patrocinado pela Rupia, o outro era patrocinado pelo Sentapua. E os 2 bailes eram de excelência, eram de extremo bom gosto. Um era o baile do Havaí e o outro era o baile da loucura no Gresp, tá? Todos eles ali nos anos 70, 80, e era um acontecimento na cidade, realmente a cidade ficava lotada no sábado, que tinha o baile da loucura e o baile do Havaí. Eu mesmo já saí de Drácula, já saí de Múmia, inclusive disseram que quando eu saí de Drácula, né, que eu peguei até a fantasia emprestada com o Rato, muita coisa, né, outras coisas eu mesmo inventei, disseram que eu ia ganhar o primeiro lugar, mas eu sofri então uma grande injustiça porque não ganhei. Então o baile do Havaí e o baile da loucura eram bailes ótimos, realmente que faziam a cabeça da galera, né? E eram, né, eu tinha o Valdir, uma figura folclórica aqui da cidade, querida figura, né? E que ele estava à frente de muita coisa desses eventos culturais na cidade. Tinha o bar dele na fábrica, né, o bar do Valdir, e era muito bacana essa época, era uma época muito mágica. Agora nós vamos entrar nos anos 90. Aí o que acontece? Nos anos 90 nós tivemos a migração, né, aí houve essa ressaca toda nos anos 80, e nos anos 90 nós tivemos a migração de uma galera mais jovem para a igreja, né? Eu me lembro de várias pessoas indo ali para a Congregacional de Paracambi, no centro da cidade. E nós tivemos essa migração de pessoas, né, que de ressaca deixaram o mundo secular e foram para a igreja. A minha ida, a minha conversão para Cristo foi um pouco mais tarde, foi no começo dos anos 2000. Mas realmente, nos anos 90, houve essa migração, né? Muitos jovens de ressaca das décadas anteriores e das loucuras das décadas anteriores começaram a se preocupar com a vida eterna, né?
começaram a se preocupar com o lado espiritual da vida, né? O que deixaremos para depois, o que será do dia, né, do amanhã. Então houve essa migração da galera do mundo secular para a igreja nos anos 90, e muitos ali então entraram para a congregacional, e nesse período houve um recrudescimento das igrejas em Paracambi. As igrejas evangélicas começaram a crescer de uma maneira muito grande, né, se multiplicaram rapidamente a partir dos anos 90, na nossa querida Paracambi, tá ok? A partir dos anos 90. Esse recrudescimento do povo cristão, tá ok? Isso foi muito legal. Agora, galera, eu acho que é só isso, né? E tá, os anos 2000, não falei dos anos 2000, sou muito esquecido. Nós tivemos na esfera da educação nos anos 2000, né, a abertura da Fábrica do Conhecimento, onde era a Brasil Industrial, que fechou suas portas em 96, e nós tivemos ali em meados dos anos 90 a abertura de um grande curso preparatório aqui na cidade de bastante nome, de renome, né, bem conhecido, com excelentes professores, que foi o Alcance, que recentemente retomou suas atividades. E depois, em 2012, nós tivemos, né, o PASEI, ele começou suas atividades em 2012, né, sob a direção ali do querido Ramon Matos, do professor Ramon, né? Tivemos ali o PASEI, que hoje é uma referência, não só aqui em Paracambi, mas em outras cidades da região. Galera, antes que eu me esqueça, eu tenho que lembrar também que lá na rua ali, onde hoje, na Rua do Correio, onde hoje é a Infinity Lounge Beer, né? Eu lembro que tinham propagandas ali da Arena e do MDB no período do governo Geisel, né? No período do governo Geisel, lá nos anos 70, tinha a propaganda da Arena e do MDB, ali onde era o Infinity Lounge Beer, na Rua do Correio. Muito legal essa lembrança aí, e daquela época, né, da ditadura. Galera, é isso aí, tá? Fiquem todos com Deus. E tinha aquela revista famosíssima, o Pasquim, que meu irmão colecionava, aquele símbolo de resistência contra a ditadura, aquela revista que foi fundada em 1969 e que se prolongou até 1991, né? Teve uma época até que os redatores foram presos e tal, e foi um importante símbolo contra a ditadura, o Pasquim, e que meu irmão comprava também, que conseguia, né, de vez em quando burlar os censores da ditadura. Galera, fiquem todos com Deus. Obrigado por vocês ficarem comigo até agora. Se inscrevam, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem, mandem para outros grupos, para outros amigos de vocês, tá? E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe a nossa querida cidade de Paracambi, que dê muita prosperidade e paz, né, e luz para o próximo prefeito ou prefeita que entrar, tá? Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo do canal História em Ação. Fui! Tchau, tchau.